Paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui mais um dia, né? Nosso devocional, uma palavra que nós trazemos todos os dias para os nossos corações, a palavra de Deus. E hoje a palavra de Deus, né, se encontra no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10, que diz assim: Disse-lhes mais: Ide e comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Glória a Deus. Essa é uma palavra de hoje, né, que Deus tem para o nosso coração, né? Que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Essa alegria, né? Qual é essa força? Qual é essa força? Né? Essa força nós que temos que ter essa força, porque a alegria dele depende da nossa força, do nosso bom ânimo, né? A palavra de Deus em Josué: tem de bom ânimo, né? Esforça-te, eu te ajudarei. Então Deus se alegra, Deus se agrada, né, com a nossa força, quando nós não olhamos dificuldade, quando nós não olhamos barreiras, né? Quando nós nos esforçamos, né? Não botamos dificuldade, quando nós nos esforçamos para fazer as coisas de Deus, a obra de Deus. Então essa que é a força que Deus fala, né? A alegria dele é a nossa força. Enquanto nós tivermos força, né? Força para orar, porque é uma guerra para orar, para ler a palavra. Isso tudo nós temos que fazer força, um esforço, porque a carne nesse mundo, ela pede uma coisa, a carne, né? O nosso querer, né? O apóstolo Paulo sempre falava que ele lutava contra a carne, ele soqueava, esmurrava, ele falava assim, uma maneira de falar, né? A carne dele, para que fosse escrava dele. Então, não é nós que temos que ser escravo do nosso corpo, é o nosso corpo que tem que ser nosso escravo. Então, nós temos que romper, né? Romper por amor ao Senhor, né? Por amor ao Senhor, nós temos que romper a dificuldade, né? O desânimo, nós temos que romper. Então, Neemias, ele foi chamado, na verdade, ele não foi chamado, né? Ele mesmo que se propôs, né, a ajudar aquele povo ali na restauração dos muros, né? Aquele muro estava ali todo quebrado, aquele povo desonrado. Então, né, Deus falou com ele, né? Ele se doeu por aquelas pessoas que estavam ali, né, sem rumo, sem direção, e Deus escolheu ele naquele momento para, né, levantar os muros, né, que o muro naquele tempo significava proteção, né? O muro, né, significava, né, que não era qualquer um que poderia entrar ali. Então, né, Neemias voltou a construir. Eles já tinham sido construída e tinha sido derrubada, e Neemias foi ali, né, ele se doeu ali, foi tocado ali para ajudar aquele povo. Então, né, ele se doeu para aquele povo e foi lá, se prontificou. Olha, ele trabalhava para o rei, ele prontificou a sua vida para ajudar ali o povo de Deus, né, pelo aquele povo, né? Então o rei viu ele triste ali, e ele perguntou o que ele tinha, e ele falou, né, que ele estava triste, que o povo estava sem rumo, sem direção, né, que seus muros tinham sido derrubados. Então, né, o rei permitiu por um certo tempo que Neemias fosse lá para restaurar, né, os muros. Então, foi muito linda essa história, que Neemias tomou uma atitude, né, né, enquanto muitos não quiseram, ele se levantou, ele tomou essa atitude, né, que muitos só olham. Olhar é fácil, né? Olhar, não, vai nessa tua força. Falar pro nosso irmão é muito fácil. Agora a gente se levantar, né? Deus botar ali uma situação pra gente se doer, pra gente se levantar pela pessoa, pra levantar pela situação e profetizar e fazer, e levantar, e construir, e erguer, reerguer. Então, não é todo mundo, né? É só mesmo aqueles que querem, né? Aqueles que querem que Deus é com ele, né? Então não é fácil, né? Então ele não botou dificuldade. Olha, ele estava trabalhando ainda, para vocês terem uma ideia, né? Ele estava no palácio ali. Então ele
falou ali para o rei, pediu, né, uma licença para ele ir, para ele restabelecer de novo, construir de novo, restaurar esses muros, né? Então foi permitido e ele foi lá. Então ele leu uma passagem, né? Ele leu a lei, né, ali pro povo, e o povo começou a chorar, se entristecer, né? Creio que eles se lembraram, né, da aliança que Deus tinha feito, que eles estavam passando naquele momento, né, que eles não eram, né, eles não nasceram para aquilo. Então eles ficaram tristes aí, então eles se levantaram e começaram a falar, né? E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais, né? Então aqui fala, né? E ele falou aqui: a alegria do Senhor é nossa força, né? Então essa é a palavra que nós temos hoje, né? A palavra de Esdras, né? Que se encontra aí, ou Neemias, perdão. Palavras como Neemias, né? Fala sobre a força, a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é nossa força. Enquanto você tiver força, Deus está alegre. Enquanto você estiver lutando para orar, para jejuar, para se consagrar, para viver uma vida santa aqui neste mundo, enquanto você estiver lutando contra a tribulação, contra o desânimo, contra o medo, né? Enquanto você estiver lutando, né? A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Então não pense que é só dobrar meu joelho, né? É só orar ali e entregar na mão de Deus. É muito fácil. Agora fazer, colocar em prática, né? Ir lá, né? Se você não puder, tem várias maneiras de a gente ajudar, né? Tem várias maneiras de contribuir, de ajudar. Uma palavra a gente levanta o irmão, né? Uma atitude, não basta muito. Então é só a gente se esforçar. Então a alegria do Senhor é que nós venhamos ser forte, né? Ele se alegra quando vê a gente forte. Ah, mas meu corpo está todo entristecido, está abatido, mas teu espírito está forte. Não importa se o nosso corpo está fraco, mas nosso espírito tem que estar forte o tempo todo, né? Nosso espírito tem que estar forte, né? Não importa se está vindo isso e aquilo e levante, sempre vai ter, né? E não é por isso que você vai ficar prostrado, né? Sempre vai ter. Então, nosso espírito tem que estar forte. O nosso espírito é a nossa fé, nossa comunhão com Deus, né? Nossas obras, nossas atitudes. Então, nós temos que estar forte nisso, vencer, romper, né? Romper em todas as áreas. Nós temos que lutar contra o comodismo, lutar contra várias outras coisas. Então, né, nós temos que tirar força, né? A palavra de Deus diz também nos mandamentos: nós temos que amar ao Senhor com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força, né? Com o nosso entendimento, todo o nosso coração. E o que é com todo o nosso coração? É isso, é toda a nossa dedicação. E para se dedicar precisa de esforço. Então, fica nessa palavra de Deus para o nosso coração, que fala sobre o esforço, né? Vamos nos esforçar, né? Para Deus se agradar de cada um de nós. Tá bom? Que Deus venha abençoar nosso dia, né? Venha abençoar onde você colocar a sua mão, nos seus projetos, né? Que Deus venha abençoar aonde você colocar a planta dos seus pés, no seu emprego, onde você estiver, o que você estiver fazendo, algo para o homem ou para Deus. Que o nome do Senhor venha ser glorificado através da tua vida, né? Que você é a inspiração do Senhor. Você é a inspiração. Ele te criou para a glória dele. Então ele te sustenta, porque ele é a tua força. Tá bom? Então fique com essa palavra. Que Deus venha abençoar nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.